Segundo livro dos reis de Israel, capítulo 22. Aleluia. Está aqui hoje a pastora Ana Laura. Pastora Ana Laura que mudou para cá, para São Paulo agora. Está morando aqui pertinho também. Eu morava em Sorocaba, meu filho morava em Sorocaba. Aí ele mudou para São Paulo, eu mudei para cá. Quer dizer, ele mudou para São Caetano, né? Aí eu mudei para cá também. Só que Deus não quis ele lá em São Caetano, agora ele está morando aqui pertinho também da igreja. A gente chegando mais junto do povo de Deus, amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia. Segundo o livro dos reis, capítulo 22, a partir do versículo 8. Aleluia. A partir do versículo 8, a palavra de Deus diz assim: Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Queridos, eu vou mudar aqui, tá? O meu esboço fala que é do 8 em diante, mas eu vou mudar, eu quero ler do 1, porque é importante ler do 1. Vamos ler do 1? Aleluia. Na minha Bíblia tem um título aqui em cima do 1, na sua também tem? O que é que está escrito aí? Aleluia. Aleluia. Eu confundi todo mundo agora. Mas na minha Bíblia está escrito assim: Josias repara o templo. Amém? Tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos em Jerusalém. E era o nome de sua mãe Gedida, filha de Adaías, de Boscate. Aleluia, Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou em todo o caminho de Davi seu pai. E não se apartou dele nem para a direita nem para a esquerda. Sucedeu, pois, que no ano 18º do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Senhor, dizendo: Sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que tome o dinheiro que se trouxe à casa do Senhor, o qual os guardas do umbral da porta ajuntaram do povo, e que o deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que o deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Os carpinteiros e aos edificadores e aos pedreiros, e para comprar madeira e pedras lavradas para repararem a casa. Porém, com eles se não fez conta do dinheiro que se lhes entregara nas suas mãos, porquanto procediam com fidelidade. Então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã: Achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Então o escrivão Safã veio ao rei e referiu ao rei a resposta e disse: Teus servos ajuntaram o dinheiro que se achou na casa e o entregaram na mão dos que têm o cargo da obra, que estão encarregados da casa do Senhor. Também Safã, o escrivão, fez saber ao rei, dizendo:
o sacerdote Ilquias me deu um livro, e Safã o leu diante do rei. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. E o rei mandou Ilquias, o sacerdote, e Aicão, filho de Safã, e Acbor, filho de Micaías, e a Safã, o escrivão, e a Asaías, o servo do rei, dizendo: ide e consultai ao Senhor por mim e pelo povo, e por todo o Judá, acerca das palavras deste livro que se achou, porque grande é o furor do Senhor que se acendeu contra nós, porquanto nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro, para fazerem conforme tudo quanto de nós está escrito. Então o sacerdote Ilquias, e Aicão, e Acbor, e Safã e Asaías foram a profetisa Ulda, mulher de Salum, filho de Tikva, o filho de Arás, o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém na segunda parte. E lhe falaram, e ela lhes disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porquanto me deixaram e queimaram incenso a outros deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. E o meu furor se acendeu contra este lugar e não se apagará. Porém, o rei de Judá, que vos enviou a consultar o Senhor, assim lhes direis: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que ouvistes. Porquanto teu coração se enterneceu e te humilhaste perante o Senhor, quando ouvistes o que falei contra este lugar e contra os seus moradores, que saíram para assolação e para a maldição, e rasgastes as tuas vestes e chorastes perante mim, também eu te ouvi, diz o Senhor, pelo que eis que eu te ajuntarei a teus pais, e tu serás ajuntado em paz à tua sepultura, e os teus olhos não verão todo o mal que hei de trazer sobre este lugar. Então tornaram a trazer a sua resposta. Amém, queridos? Podeis assentar-se em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, esse capítulo aqui de Reis é o capítulo que vai iniciar, vai falar, inicia o período aqui em que nós chamamos do período da restauração do templo de Jerusalém. Deus está restaurando, porque o que aconteceu no passado é que os antepassados de Josias, os reis que antecederam a Josias, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e eles pegaram as palavras do Senhor e colocaram lá, irmãos, num lugar lá distante, colocaram lá e a palavra do Senhor ficou ali esquecida. Quantos estão comigo e estão entendendo? Eu não sei qual é o teu hábito. Quando você vai chegar agora, daqui a pouco, você vai para a tua casa. Eu não sei o que você vai fazer com a tua Bíblia. E eu não sei quando é que você vai tornar a abri-la novamente. Não sei. Mas uma coisa eu sei. O povo de Deus, o povo de Israel, eles pegaram a palavra e eles guardaram, pastor. E quando eles guardaram, e eles não liam diariamente aquela palavra, eles não ouviam a voz do Senhor mais, porque quando a Bíblia está fechada, ela é apenas um livro. Mas quando a Bíblia está aberta, ela é a voz de Deus, aleluia, falando com o povo, falando com o seu povo. Então o ato de eu fechar a Bíblia e guardá-la em algum lugar, é a mesma coisa, eu estou assim, fazendo uma analogia, é a mesma coisa que nós fechássemos a boca de Deus. Então Deus não consegue mais falar comigo.
Deus não consegue mais falar com você, porque a boca dele está fechada. Hello. Quantos estão comigo e estão entendendo? E o maior problema, irmãos, é que a palavra de Deus, ela não é só uma palavra que eu tenho que ler para encontrar nela uma oportunidade de ganhar dinheiro, uma oportunidade de ser abençoado, porque muitas pessoas hoje fizeram também da Bíblia um instrumento onde a gente vai buscar uma solução para os nossos problemas. Mas nem sempre Deus quer só te dar soluções. Na verdade, a maioria das vezes, Deus quer te dar amor. Deus quer te dar paternidade. Deus quer te dar a comunhão. Deus quer te dar intimidade com Ele, que é muito melhor e muito maior do que você obter só resultados financeiros, só bênçãos, que é o que infelizmente a gente tem visto acontecer na maioria dos púlpitos de muitas igrejas. E naquela época, irmãos, como eles fecharam a boca de Deus, guardaram a palavra de Deus, eles deixaram de receber esse amor, eles deixaram de receber essa paternidade, essa comunhão, essa coisa tão gostosa, que eu não consigo mais viver sem ela, irmãos. Eu confesso a vocês que eu sou dependente, eu sou adicto da palavra, eu sou viciado na palavra. Eu não consigo viver mais sem a palavra. E todas as vezes que a boca de Deus se fecha para mim, é como se estivesse faltando o ar, é como se estivesse faltando o alimento, o arroz e feijão. Pergunta para minha esposa: você pode tirar o bife, você pode tirar a salada, você pode tirar o que você quiser tirar, não me tire o arroz e feijão, irmão. Eu passo até vergonha às vezes. Eu vou num lugar, tem lá um macarrão, eu falo, tudo bem, até lasanha. Aí eu falo assim, mas não tem um feijão e um arrozinho? Feijão e arroz com lasanha, deixa eu do meu jeito. Aleluia. Quantos estão comigo? Eu trabalhava numa empresa e o pessoal lá ia almoçar sempre no mesmo restaurante. Tinha um vale-refeição que a empresa me fornecia. Então eu ia sempre no mesmo restaurante. Peguei amizade com todos lá. E quando é quinta-feira é o dia da macarronada. Segunda-feira é virada paulista, terça-feira é não sei o que, quarta-feira é feijoada, quinta-feira é macarronada. É assim ainda nos dias de hoje, sim ou não? Aí eu chegava lá naquele restaurante, e quando eu chegava lá, o que você quer? Eu falava assim, baianada. Aí eles já sabiam, tem baianos aqui. Nada contra os baianos, eu amo vocês, inclusive eu casei com uma. Aleluia. Mas aí todo mundo ficava olhando, falava, o que esse cara está pedindo? Baianada? Eles já sabiam, era arroz, feijão e macarronada. Era baianada. Aleluia. Porque não pode faltar o arroz e o feijão. Sabe o que é o arroz e feijão para o povo brasileiro? Irmãos, o arroz e o feijão para o povo brasileiro é o alimento básico. Se você for pesquisar, eu estou estudando matemática financeira, né? Eu faço curso de administração de empresas. Depois de muitos anos voltamos para a faculdade, né, bem? Minha esposa fazendo ciências contábeis e eu fazendo administração de empresas. E agora estou numa das matérias lá, é matemática financeira. Estou aprendendo sobre inflação, sobre juros compostos, juros simples, uma série de coisas, né? E tem lá também nessa grade, nessa matéria que estou estudando agora, tem ali como saber o preço da cesta básica, né? Que é uma das coisas que influenciam no índice de reajustes, né?
o INPC, o PCA, IPCA, né? PGM, IPGM e tal, enfim, tem vários índices lá. E a composição da cesta básica, irmão, sabe o que é que aparece em primeiro lugar na cesta básica do brasileiro? Feijão e arroz. É o que nós mais precisamos. Irmãos, eu quero dizer para você que pode faltar tudo, mas no arroz e no feijão você tem nutrientes que conseguem te manter vivo. Se não tiver mais nada, é bom que tenha outras variedades, para que você possa usufruir de todos os aminoácidos, de tudo que existe nos outros alimentos, que são nutritivos e são importantes para uma nutrição saudável, para você crescer, para você se desenvolver, inclusive intelectualmente, cognitivamente falando. Mas, se tiver só o arroz e feijão, irmão, você vai longe. Olha para o teu vizinho e fala assim: não pode faltar arroz e feijão. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia para mim, irmãos, é o arroz e feijão. Eu posso até ler algum livro que me ajude a entender, como por exemplo eu estou citando aqui, eu estou fazendo curso, eu estou me especializando, eu estou tentando crescer, estou tentando me desenvolver, e eu posso ler até outras coisas, mas eu não posso ler outras coisas sem ler aquilo que me dá a base, sem aquilo que me mantém de pé, sem aquilo que me mantém apontado para o destino que Deus tem para a minha vida aqui nessa terra. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus, irmãos. E quando eu não me alimento desse básico, então eu fico com problemas. Assim como se você não comer o que é básico para a tua saúde, você vai ter anemia. Anemia nada mais é do que falta de nutrição, falta de nutrientes na sua vida. Você vai ficar fraco. Uma pessoa anêmica é uma pessoa fraca, que tem baixa imunidade, que vive doente. Uma pessoa que tem baixa imunidade vive doente. Qualquer gripe pega, qualquer coisa, qualquer Covid, agora está voltando, né? A Covid. Qualquer Covid pega, irmão. Mas aquele que tem o alimento básico, aquele que tem os nutrientes, os aminoácidos, tudo que é necessário, as vitaminas necessárias, pode vir Covid, pode vir o que vier, que você não vai perecer. E aquele que se alimenta da palavra de Deus, aleluia, se você se alimentar da palavra de Deus diariamente, pode vir o maligno querer entrar na sua mente, pode vir Satanás tentar te levar para o lado errado da sua vida, tentar fazer você se desviar, tentar fazer você ser seduzido pelas coisas que estão aí tão fáceis, irmãos, na internet, nas redes sociais, nos streamers de televisão aí que você pode assinar e ter acesso, Netflix e Google Play e tudo mais. Você não vai perecer, porque você está protegido, você está cheio da vitamina do céu. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Aleluia. Mas o povo de Israel, irmãos, eles não entenderam isso, e eles guardaram a palavra, e quando eles guardaram a palavra, então eles deixaram de ouvir a voz de Deus, a boca de Deus estava fechada, e eles começaram então, nesse período em que a Bíblia estava escondida, eles pegaram, colocaram lá no templo, irmãos, abriram colocaram lá num lugar lá, e tamparam lá, ficou lá guardado. E o que aconteceu, a moda que estava lá nos outros países vizinhos, aquela moda, aquelas coisas que aconteciam lá, começou a ser trazida para dentro de Israel. Aqueles povos vizinhos tinham deuses, que parecia ser lógico essas coisas. Irmãos, é uma coisa que você precisa abrir o teu coração para você compreender.
Eles tinham deuses lá que, se eles precisavam de chuva, eles oravam para aqueles deuses e pediam: ô Baal, manda chuva. Então, eles acreditavam que o Baal mandava chuva, e aquilo entrou na mente do povo de Israel. Entrou de que forma? De que para que você vai ficar lá buscando Deus, se você pode pedir para o Baal, que não é tão exigente. O Baal não é tão exigente, você pode continuar fumando, você pode continuar tomando todas, você pode ir lá no carnaval, depois é só na quarta-feira, você se colocar um monte de cinzas em cima de você, mostrando que você está arrependido do final de semana terrível que você passou se prostituindo. É por isso que se chama quarta-feira de cinzas. Porque naquela época, quando se inventou isso daí, a pessoa passava sexta, sábado, domingo, segunda, terça, se prostituindo, fazendo a festa da carne. Mas aí chegava na quarta, pegava a cinza, colocava e falava: ai, estou arrependido, me perdoa. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala assim: não parece com coisas que a gente tem visto hoje em dia dentro da igreja? Pessoas que vivem, irmãos, de forma... Então, a proposta do Baal era essa. Não importa o que você faz, o que importa é que de vez em quando você dê uma ofertinha para ele, faz uma prece, e aí ele dá a chuva. Existem muitas igrejas aí que é uma seita, na verdade. Que se você está com sufoco, você precisa de um milagre urgente. Então ali, ó, Alencar Araripe, tem ali uma igreja na Alencar, a Santa do Milagre Urgente. Como é que chama mesmo, gente? Eu esqueci. Santa Edvirge. Quantos precisam de um milagre urgente aí na sua vida? Se precisa casar, chame o Santo Antônio. Se você esqueceu onde você guardou a chave, ou onde você guardou um documento, chame o... Mas não se esqueça de dar 3 pulinhos. Meu irmão, minha irmã, para que ir em Deus, que pede para você ser santo? Para que ir em Deus, que chama você para ter uma intimidade, um dia a dia com Ele, se você pode só na hora que você precisa do milagre urgente, você corre lá na estrada das lágrimas? Só quando você quer casar e você vai atrás do Santo Antônio? Para que viver uma vida de consagração, se você pode só nos momentos de dificuldade recorrer ao Baal, a Astarote, a Sera, e recorrer a essas divindades, a esse monte de coisa que tem espalhado por aí? Para que ficar ali debaixo de um jugo de um Deus terrível? Olha para o teu vizinho, pergunta: você está entendendo essa mensagem? Não, vamos guardar. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil. Vamos guardar. Guarda lá. Para que seguir isso daí? Isso é difícil demais. Eu quero viver uma vida mais suave. Afinal de contas, a vida é uma só. Tenho que aproveitar enquanto sou novo. Eu tenho que aproveitar enquanto eu tenho tempo, porque eu não sei o dia de amanhã. Hello. E
com a boca de Deus fechada, então essas coisas foram entrando, e aquelas pessoas foram perdendo a essência que eles tinham na vida deles. Irmãos, esse povo foi um povo que viu o mar vermelho se abrir, esse povo foi o povo que teve o alimento, o maná no seu dia a dia, eles recebiam o alimento que era necessário, tudo que eles precisavam, Deus enviava. Todos os recursos que eles precisavam, Deus estava ali, Ele era presente. Olha, eles não podiam pegar maná para a semana inteira. Se eles pegassem o maná, mamá, se eles pegassem o maná para a semana inteira, apodrecia. Sabe por quê? Porque eu não posso me abastecer, eu preciso depender dEle diariamente, eu preciso todos os dias, Ele quer me suprir todos os dias, Ele quer me alimentar todos os dias. Dá uma olhada para o teu vizinho e fala assim: Deus quer estar na sua vida todos os dias. Bendito seja Deus. Mas eles fecharam a boca de Deus, depois de terem visto tantas coisas, saindo, irmãos, sair água da rocha. Pastor Marcelo, eu profetizo que eu vou te mostrar esse lugar da rocha. Está lá, é um deserto, meu filho. Você vai lá, você não vai entender, você vai falar assim, não tem. Mas eles passaram ali não tinha água, mas Deus deu uma ordem para Moisés. Moisés tinha um cajado igual ao meu, irmãos, era um cajado desse aqui, aleluia. Ele copiou, pediu pelo Mercado Livre, chegou lá para Moisés. E Moisés então, orientado por Deus, ele tocou na rocha, e a partir daquele instante a água começou a jorrar no meio de um deserto. Olha para o teu vizinho e fala assim: se você tiver coragem, você vai com ele lá para ver se é verdade ou não é, irmão. Aleluia, louvado seja Deus. Tanta coisa que esse povo viu, irmãos, de tal maneira que, irmãos, eu não consigo entender, é coisa que não dá para entender, mas Deus não é, Ele nunca falou que seria fácil entendê-lo. Deus nunca disse assim: olha, eu sou fácil de você entender. Não é. A nossa mente é tão limitada que nós não conseguimos entender isso. Vocês viram minha netinha? Ela tem 2 aninhos, vai fazer 3, né, filha? Agora imagina, fica aqui, ó, vem cá, filhinha. Olha só a roupa dela, gente, que linda. Uma princesa. Imagina essa criança no meio do deserto, com essa roupinha aí. Ó, que roupa linda. Você acha que daqui 2 anos essa roupa vai dar nela? Mas dava. Você acha que daqui 10 anos essa roupa vai dar nela? Sim ou não? É porque você não conhece o Deus de Israel. Louvado seja Deus, porque daqui 10 anos, se Deus quiser, essa roupa vai continuar servindo nela. Aleluia! Essa sandália vai continuar servindo nela. Como é que Deus faz essas coisas, irmãos? Nenhum cientista consegue explicar. Obrigado, meu bem. Obrigado, minha filhinha. Ninguém consegue explicar, irmão. Ninguém consegue explicar. Eu vou deixar meu cajado aqui, porque se eu precisar dele, se alguém não concordar comigo, mas eles decidiram, por influência, irmãos,
por esse versículo aqui de Coríntios, que as más companhias corrompem os bons costumes. Começaram a pegar a modinha lá da Jordânia, que era as terras de Amon, Moabe, Edom e Midian. Hoje esses 4 países, Midian, Amon, Moabe e Edom, formam o país chamado Jordânia. Virou um único território, o território dos jordanos. E eles gostavam de olhar para Amon, gostavam de olhar para Moabe, gostavam de olhar para Edom, e tudo que eles faziam, eles traziam, importavam as tranqueiras, o lixo, as coisas terríveis que eles tinham nesses lugares. Quantos estão comigo e estão entendendo? A moda, não, é moda, agora tem bloco carnavalesco gospel. Ô irmão, por favor, querido, por favor, irmão, não é o bloco gospel, é para evangelizar, é para ser sal na onde precisa de sal, é para ser luz na onde precisa. Para com isso, irmão. Quando eu tinha menos idade que esse meu filho aí, eu estava fazendo faculdade de teologia, eu saía do serviço e ia para a faculdade. E eu descia ali na Praça da Sé, tinha que atravessar, descia perto da rua Conde de Sarzedas, o Paraíso Gospel. Aí eu tinha que atravessar a Praça da Sé para ir lá para o Bexiga, lá para Bela Vista, né? Onde estava a faculdade lá. E eu atravessava a pé aquele lugar ali. Bem na Praça da Sé, tinha umas moças bonitas, jovens, 18, 20 anos no máximo. Elas usavam lentes de contato que deixavam os olhos delas verdes, azuis, bonitos mesmo, moças lindas. E eu comprei um monte de folhetim na Conde de Sarzedas, escrito lá, Jesus te ama, aquelas coisas gospel. Sim ou não? E eu um dia cheguei na faculdade, estava cedo, comecei a conversar com a secretária lá, que é a pastora Lourdes, pastora Maria de Lourdes. Quem conhece pastora Lourdes? E falei com ela assim, olha, comprei esses folhetinhos, eu vou evangelizar. Tem umas moças ali, elas ficam fazendo programa, ficam ali na Praça da Sé, são bonitas e tudo mais, tem os olhos verdes, os olhos azuis, são muito bonitas, e eu estou com compaixão, quero levar a palavra. Ela falou, pode parar, para agora. Falei, como assim? Não, eu vou lá, eu vou falar do amor. E a Lourdes falou assim, você não vai. Falei, como não? Eu estou estudando para quê? Eu quero ser um obreiro, eu quero ser um pregador, eu quero ganhar almas. Ela pegou e falou, você está laçado já. O diabo já está te laçando. Falei, como assim? Ela falou assim, você já sabe até a cor dos olhos das meninas. Você está pensando que que você vai falar do amor de Deus para elas, mas você já está sabendo até a cor dos olhos. Você já recebeu uma seta, um dardo no seu coração. Quantos estão comigo e estão entendendo? Irmão, tem lugar que nós não podemos ir. Ela falou, sai disso, Marcelo, sai disso, você não vai. Ela foi dura comigo, pastora Lourdes. Eu nem era obreiro ainda, era novo na fé. Mas ela abriu os meus olhos. Porque não é todo lugar que a gente pode. Agora, vou no bloco do carnaval. Irmãos, para encurtar a história,
Naquele mesmo ano, um amigo de faculdade entrou nesse bloco. Nunca mais saiu do bloco. Nunca mais. Ele se uniu aí com uma igreja que tem um bloco, que vai para as avenidas evangelizar. E chegou lá e tal, e vai daqui, vai de lá, evangelizando. O cara pegou e falou: toma um gole aí. Ele olhou, falou assim: tem que tomar um gole, né, para poder pregar, fazer amizade, fazer um vínculo e tal. E está vinculado até hoje, eu não sei. Nunca mais saiu do bloco. Tomou aquele gole e ficou por lá mesmo. Quantos estão comigo e estão entendendo? Quando a gente fecha a boca de Deus, irmãos, a gente para de se alimentar da palavra de Deus. Isso começou a trazer para Israel prejuízo espiritual, frieza, apatia. Eles ficaram fracos, anêmicos, espiritualmente falando. E de repente, irmãos, vieram os inimigos e destruíram Israel. O povo foi levado cativo. O povo foi para o cativeiro. Eles pagaram um preço muito alto. E aqueles reis começaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Passava rei, entrava rei, passava rei, e eles faziam tudo que era mal, o que era mal, o que era mal aos olhos do Senhor. Até que um dia nasceu Josias, aleluia. Até que num tempo então apareceu Josias. E o pai dele morreu quando ele tinha 8 anos de idade. Mas esse Josias, ele ouviu dizer dos seus antepassados, da sua ancestralidade. E ele ouviu dizer de Davi, que era um verdadeiro adorador, que era um homem que tinha compromisso com Deus, que era uma pessoa que amava a Deus sobre todas as coisas. Irmãos, Davi, ele era uma pessoa que ele era falho como eu, como vocês. Inclusive, um dia ele cometeu um adultério, um dia ele cometeu um pecado gravíssimo, mandou matar o marido da mulher que ele se apaixonou, por causa de um caso extraconjugal. Então ele tinha falhas no seu caráter, ele tinha problemas na sua vida. Mas quando a ficha caiu para Davi, e ele entendeu a profundidade, o fundo de poço que ele estava, ele se arrependeu e clamou ao Senhor: contra ti, Senhor, somente contra ti eu pequei. E ele pede para Deus: não afaste, não retires de mim o teu Espírito Santo. Purifica-me com hisopo e eu ficarei mais alvo do que a neve. Davi começa a entrar na presença de Deus, buscando arrependimento, buscando restauração. E isso foi parar nos ouvidos de Josias, que é um descendente de Davi. E Josias então, ele se apaixonou pelas histórias de Deus. E ele começou a reinar com 8 anos de idade. E a partir desse momento, Israel começa a tomar uma nova guinada na sua vida espiritual. Israel, que estava fora dos trilhos, começa a partir de um homem, a partir de uma pessoa que entendeu o que é servir a Deus, o que é amar a Deus. Ele começou a trazer o povo de volta para o rumo. Queridos, eu não estou aqui querendo dizer que eu sou um Josias, eu não estou aqui querendo dizer que eu sou melhor do que ninguém, mas uma coisa eu quero que vocês entendam: o Espírito Santo do Senhor me incomodou para pregar aqui nessa manhã, para você que está aqui no templo, na rua Dom Vilares 1004, e para vocês que estão aí em casa, através das redes sociais, que é chegado um tempo de nós rompermos com as coisas que estão na moda, e que nós voltemos àquilo que é a base, aquilo que é o alicerce da nossa fé, que é a genuína palavra de Deus. Vamos abrir de novo a Bíblia, irmãos. Vamos abrir de novo. Pare de comer esses enlatados que tem por aí.
Tem muito enlatado, irmão. Você chega no supermercado, você vai, não tem uma prateleira lá, tem até feijoada. Quem já viu em lata? Come para você ver o que vai te acontecer. Para a feijoada poder ficar numa prateleira, você não tem noção do que eles colocam lá para conservar, para ela não apodrecer. Aí você vai lá e come, para você ver como que você... Coma, mas assim, com a certeza de que não vai ter ninguém na casa. A não ser que na sua casa tenha mais de um banheiro. E tem um monte de gente comendo os enlatados que tem na internet. Tem um moço na internet aí, muito famoso, que ele fala: ai, Deus te ama tanto, você é a menina dos olhos do Senhor. E quase que ele chega a dizer, sabe o que? Se não fosse você, Deus nem existiria. E as pessoas ficam: oh, oh. Meu irmão, o profeta Isaías disse que nós somos o bichinho de Jacó, nós somos menos do que nada diante de Deus. Menos do que nada. Mas pela graça, por sua graça, nós somos salvos, aleluia. Pela graça, irmão, é só pela graça. Então pare de comer essas coisinhas gostosas, esses fast food que tem por aí, e comece a comer o arroz e feijão. Coma arroz e feijão, coma a palavra, irmão. Abra a Bíblia todos os dias. Esse jovem rei, um dia ele falou assim: olha, nós precisamos voltar. Então ele mandou reformar o templo, porque o templo estava abandonado. Irmãos, e eu estou falando aqui, às vezes eu fico olhando aqui para a igreja, ó, ali ó, está tudo descascando, irmão. Nós precisamos voltar a cuidar da igreja. Quantos estão comigo e estão entendendo? É o lugar onde nós viemos todos os dias, todos os cultos, para nos alimentarmos da palavra. Então a gente tem que cuidar mais dessa casa de Deus aqui. Eu estou falando porque eu estou dentro da mensagem, você está entendendo? Josias olhava e via a casa de Deus tudo com as paredes fendidas. Ele via a casa de Deus toda abandonada. O povo abandonou, o povo não queria mais, irmãos, os cultos. Eles não queriam mais a adoração, porque eles tinham lá do jeito deles, dos países vizinhos. Eles tinham Baal, Acera, Astarote, tudo que eles achavam que era bom. Para que ir para a igreja? Para que ir para o templo? Para que levar sacrifícios, fazer sacrifício? Para quê? Se a gente pode ter o nosso próprio... Tinha umas imagenzinhas de Baal, então eles usavam na casa deles mesmo. Punha lá o Baal e adoravam aquilo. Mas foi nesse tempo também que Deus levantou os seus profetas para dizer: os deuses deles têm boca, mas não fala, têm olhos, mas não enxergam, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam. Semelhantemente a eles, tornem-se aqueles que o fazem. Hello! É tempo de deixarmos, irmãos, essas coisinhas para lá e voltarmos para a palavra. E prestem atenção. Josias então começa a crescer. Ele agora já não está mais com 8 anos. Agora ele já está com 18 anos.
E aos 18 anos de idade ele fala assim: vamos reformar a casa de Deus. E ele coloca equipes ali para reformar. E ele diz para que todas aquelas pessoas pudessem voltar a fazer a obra do Senhor, que todos voltassem para fazer as coisas acontecerem na casa de Deus. Quando a Liliane falou aqui, olha, nós temos equipes que estão se levantando aqui, irmãos. Temos equipes aqui na mídia, nós temos equipes aqui na recepção, nós temos equipes aqui fazendo tanta coisa. Olha para o teu vizinho, pergunta para ele, qual é a sua equipe? Pergunta para ele aí. Nós precisamos, irmãos, que você se congregue numa dessas equipes, que você se engaje nesse trabalho que é tão importante. Nós precisamos de você, a igreja precisa de você. Deus não, irmão. Deus conta com você, mas se você não quiser, Deus acha outro que quer. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então Deus conta com você, mas a igreja precisa de você. Eu, como líder dessa igreja, estou falando, você faz falta aqui. Olha para o teu vizinho e diga assim: vem ajudar a igreja, vem ajudar. Porque quando eles começaram a fazer, irmãos, começaram a reformar e tal, e descasca, e passa massa ali, e tal, e vai pintando, e vão arrumando, e tal, e vão fazendo, aí tal, de repente eles chegaram ali num lugar, e eles falaram: olha, encontrei, aleluia, encontrei. Aquilo que estava perdido, aquilo que estava faltando, irmãos, e eles abriram bem numa parte. Ah, queridos, eles abriram bem numa parte onde Deus estava puxando a orelha, pastor. Eles abriram numa parte onde Deus estava bravo, falando que ia pesar a mão, falando que ia tal. Qual é o pai que não fica bravo com o filho? Esse meu filho aqui, hoje ele tem uma filha, e hoje ele fala para mim: é, pai, agora é que eu te entendo. Agora é que eu te entendo, pai. Porque ele também às vezes tem que corrigir a pastora Ana Laura. Às vezes ele também tem que pegar pesado com ela. Olha para o teu vizinho e fala assim: se Deus pegar pesado com você, fala para ele aí, é porque ele é teu pai, e ele quer cuidar de você, amém? Ele quer cuidar de você. Sabe por quê? É que o tempo, né, já foi embora. Mas o texto que eles leram, a hora que eles abriram, que eles leram aquela bronca de Deus, fez com que o rei, ele rasgou as suas vestes. E ele falou: perdão, Senhor. Agora, como autoridade máxima dentro daquele país, ele entra diante de Deus, rasgando as suas vestes em sinal de arrependimento, e ele começa a clamar: Senhor, nós pecamos, mas tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia de nós. E se você continuar lendo então os outros capítulos que vêm na sequência, você vai ver que por causa da atitude de Josias, de pedir perdão, o nosso povo errou. Nós erramos contra o Senhor, mas tem misericórdia. O Senhor é um Deus misericordioso. Aleluia. Então Deus, Ele disse: eu perdoo.
E a partir daquele momento, irmão, Josias começa a colocar de volta os sacerdotes para ministrarem no altar. Ele começa a colocar de volta as coisas para acontecerem do jeito que Deus queria que acontecesse. Sabe por quê? Porque agora eles estavam lendo e agora eles estavam entendendo a forma que eles precisavam se conduzir. É quando nós lemos é que nós entendemos o que é que Deus está esperando de nós. É quando nós lemos, irmãos, é que nós vamos conseguir enxergar o que Deus colocou você aqui nessa terra. Você não veio aqui por acaso. Deus tem um propósito para você aqui nessa terra. E quando você começar a ler a Bíblia, essas letras, essas palavras vão saltar diante dos seus olhos. E você vai falar assim: Deus está me chamando para uma grande obra. Deus está contando comigo, eu posso ser útil. Precisa tanta coisa, olha quanta coisa que precisa acontecer. E você vai dizer: eu vou ajudar, eu vou fazer parte desse avivamento. Irmãos, quando o povo de Israel começou a ouvir, começou um avivamento espiritual. Eles começaram a voltar. Começou a ter ali no templo a equipe de mídia. Aleluia, começou a ter ali no templo a equipe de louvor, voltou a ter o louvor naquele lugar, irmão. Começou a ter ali no templo aqueles que ficavam lá na recepção, aqueles que limpavam, aqueles que construíam, aqueles que pintavam, que lixavam. Começou a ter as pessoas naquele lugar que começaram a trazer de volta a adoração para a casa de Deus. Quantos estão entendendo? Ah, queridos, e agora era tão gostoso ver as pessoas saindo do norte, do sul, do leste, do oeste. As pessoas na Páscoa, nas festas, nos cultos principais que tinham, saíam de todos os lugares e eles vinham para adorar lá, aleluia, em Jerusalém. Eles vinham cantando pelos caminhos. Os Salmos, o livro de Salmos, irmãos, fala desse tempo das migrações, das peregrinações, que eles vinham adorando. Uma das canções que eles cantavam era: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. É prazeroso ir à casa do Senhor, irmão, se torna prazeroso. Quando você chega e vê um pintando, quando você chega e vê o outro na mídia, tirando foto, colocando nas mídias sociais. Quando você vê as coisas acontecendo, é prazeroso. Quando você está dentro desse corpo, quando você faz parte disso tudo, você vai sentir prazer em estar na casa de Deus.